Tá, então beleza. Então vamos. Grande Danilo. Vamos começar dando uma olhada nas questões de programação, tipo, na coisa de programação dinâmica, né? Dá uma revisadinha. Aí qualquer coisa que vocês não, tipo, não lembrarem, não estiverem entendendo, não, tipo, não tiverem boa, né? Vocês podem ir perguntando. Então, nesse comecinho eu só vou dar uma revisada mesmo que a gente viu na última aula. E aí realmente a gente começa a dar uma olhada tipo, conteúdos novos, digamos assim, né? Ainda é programação dinâmica, mas vê os problemas clássicos, no caso, né? Deixa eu só carregar isso aqui. Por algum motivo ele sempre dá esses atrasos. Ah, vamos aqui mesmo. Então, beleza, tipo, como a gente viu, a programação dinâmica na última aula é uma técnica que a gente vai utilizar para meio que tipo, acelerar o nosso código, acelerar nossas soluções. Que basicamente a gente evita recalcular coisas que a gente já calculou alguma vez, né? Então, quando a gente consegue meio que reaproveitar soluções de subproblemas, né, a gente consegue usar DP, porque ele consegue meio que lembrar de subproblemas, quando a gente precisar deles de novo, a gente consegue evitar eles, né? Então, tipo, a gente tem um problema grande, dividir ele em problemas menores, para calcular esses problemas menores e montar o problema grande, montar a solução do problema grande. E esses problemas menores a gente pode ir salvando na memória, meio que para poder ajudar a tipo, manter na memória, por exemplo, não calcular de novo, realmente manter na memória aqueles cálculos que a gente já fez, aquela solução que a gente já teve. Aí, como a gente viu, por exemplo, um exemplo disso é o Fibonacci, né? O Fibonacci tipo, é a soma dos dois números anteriores. Então, por exemplo, Fibonacci de n, o Fibonacci de -1 e o Fibonacci de -2. Quando a gente faz esse código aqui, a gente viu que a gente acaba com um código exponencial, né? A quantidade disso fica 2 elevado a n. E não fica nem um pouco legal. Agora, uma forma mais tranquila de fazer isso é, tipo, mais rápida. Em vez da gente, sei lá, recalcular, por exemplo, o Fibonacci de n-2 toda vez, a gente simplesmente salva isso em um lugar. Quando a gente for precisar calcular, a gente vai ter ele na memória de novo. Aí, por exemplo, aqui, ó, Fibonacci de 4, a gente está acessando aqui e aqui. Fibonacci de 3, a gente está acessando aqui, aqui e aqui. Então, quando a gente consegue colocar essa memória no nosso programa, essa forma de não precisar recalcular as coisas, a gente consegue acelerar a resolução dos problemas, né? Então, basicamente, essa é a ideia. A gente pode ver tipo, esse código aqui, que antes era elevado a n, e demorava 107 segundos para calcular o Fibonacci de 50. Passou por um código linear que calcula tipo, o Fibonacci de 1000 em tipo, 0 segundos, basicamente. Instantaneamente, quase. Então, tipo, realmente a gente tem uma forma muito mais rápida de resolver o Fibonacci dessa forma, né? Salvando a memória. Mas, beleza. Então, como é que viu realmente DP, essa ideia de a gente dividir um problema grande em subproblemas e salvar a solução desses subproblemas, né? E aí, para a gente montar um DP, geralmente a gente tem três informações importantes que a gente precisa se atentar, que são o caso base da DP, o estado e a transição. Então, geralmente quando a gente vai tentar montar uma DP, uma programação dinâmica em um problema, a gente precisa conseguir visualizar bem esses três componentes. Então, isso aqui, se a gente conseguir definir esses três componentes, a gente consegue definir um DP assim bem tranquilo e realmente resolver o problema bem mais fácil. Então, geralmente, às vezes, o problema do DP é um pouco difícil de você realmente enxergar como você pega aquele problema e transforma ele, tipo, em subproblemas e tal, e vai dividindo ele. Só que com essa, tipo, se você conseguir definir essas três coisinhas aqui, pelo menos pra mim, eu acho que isso já facilita muito, assim, já é metade do caminho. Então, a gente define geralmente um caso base, que geralmente é um ponto tipo, um subproblema, que a gente já sabe a resposta. Então, por exemplo, Fibonacci, a gente sabe Fibonacci, tipo, muito tranquilo, Fibonacci de 0 e Fibonacci de 1. Tipo, é tranquilo. A gente sabe isso, é o caso base, é uma resposta que a gente já sabe, é um subproblema que a gente já sabe a resposta. Então, essa é o nosso caso base. Então, por exemplo, como a gente viu na última aula, o problema da mochila. Qual é o caso básico do problema da mochila? É quando a gente não tem mais nenhum item para pegar. Se a gente não tem mais nenhum item para pegar, esse é o nosso caso básico. Ou seja, a gente não pode, como a gente não pode pegar mais nenhum item, tipo, a nossa resposta é zero.
Então, o caso base é esse ponto do nosso problema, é um subproblema, que a gente já sabe a resposta, de alguma forma fácil, né? Então, assim que a gente define caso base. A gente também pode definir estado, que o estado é basicamente um subproblema. O problema ou o subproblema. Então, o estado é o conjunto de informações, é o conjunto de parâmetros que vão definir para a gente o nosso problema. Então, por exemplo, o Fibonacci, nosso estado é, por exemplo, o N, né? A gente quer o Fibonacci de N, então nosso estado é esse Fibonacci N. Esse N que define tanto nosso estado, nosso problema, nosso subproblema, como também define qual é a solução daquilo. Então, tipo, se o nosso estado é esse N, eu sei que sempre que eu chegar nesse estado N, minha resposta é única. Tipo, o Fibonacci de N é igual ao Fibonacci de N para qualquer. Tipo, se o N for igual, o Fibonacci é igual. Eu sempre tenho certeza disso. Então, esse é o meu estado. Na DP da mochila, por exemplo, o meu estado é aquele nosso par de informações, né, que é o item que eu estou olhando agora, e a minha capacidade da mochila. Então, essas duas informações são suficientes para eu definir o meu subproblema e para eu conseguir, tipo, manter essa resposta de uma forma interessante, digamos assim. E por último, a transição, que tem que definir também, que é basicamente como é que a gente anda de um estado para o outro. Então, algumas DPs a transição é fácil, outras é mais difícil, mas no geral a transição é o seguinte: dado que eu estou nesse estado atual, quais subproblemas eu consigo dividir esse meu problema atual para encontrar a resposta? Tipo isso. A transição é como eu vou desse meu estado atual para os subproblemas dele. Por exemplo, aqui na minha DP do Fibonacci, a minha transição chamar aqui, ó, Fibonacci de n-1 e Fibonacci de n-2. Ou seja, dado que eu estou nesse estado do Fibonacci de n, eu consigo chamar para o Fibonacci, eu consigo quebrar esse meu problema em dois problemas menores, né? Fibonacci de n-1 e n-2. Então eu quebro em dois problemas menores e com isso eu transformo, eu consigo tipo, transformar meu problema em um problema mais fácil, ou então em vários problemas mais fáceis. Então essa é a ideia da transição. A transição realmente é como a gente sai de um estado para um estado menor, para um problema menor. Aí uma coisa importante sobre isso é que a transição nunca pode depender, tipo, um estado nunca pode depender dele próprio. Então a transição tem que garantir isso. Por exemplo, eu nunca posso, por exemplo, se eu estou no Fibonacci de n, voltar para o Fibonacci de n, porque senão isso ia gerar um loop infinito, né? Então eu não posso estar no Fibonacci de n e voltar até o Fibonacci de n de novo. Então a resposta vai dar errado. Existem alguns casos que dá para fazer uma coisa parecida, mas isso realmente não vem muito ao caso agora. Mas no geral a gente tem que ter certeza que a transição ela vai formar um gráfico do tipo DAG, né? A gente viu um gráfico direcional sem ciclos, que basicamente a gente não pode entrar em loop infinito. Mas ok. Então, basicamente esses são os conceitos de DP mais importantes, né? Se a gente conseguir definir isso, a gente consegue definir uma DP bem tranquilo. E aí, por último, que é a complexidade. A complexidade de uma DP é que a gente pode pensar o seguinte: a complexidade de uma DP é prever quantos estados a gente vai estar, vezes o custo que eu tenho para sair de um estado para outro. Por exemplo, quando eu estou na DP do Fibonacci, eu tenho quantos estados? N, que é um estado para cada parâmetro, né? Então, como eu tenho N parâmetros não, é um estado para cada range de parâmetro. Não sei dizer, tipo, como se fosse quantas combinações diferentes de parâmetros existem. No caso, é um resultado linear, né? Ou seja, os números de 0 até n. Então, essa é a quantidade de estados que eu tenho. Então, eu tenho n estados aqui, e a minha transição aqui é 2, né? Porque eu vou para dois estados diferentes. Então, eu tenho eu faço duas transições. Então, a complexidade dessa DP seria, tipo, 2 vezes n, ou seja, n. Beleza? Então, tipo, só basicamente isso de transição, de complexidade. A gente pode fazer algumas questões na prática. Tipo, na outra aula a gente então resolveu a DP, da mochila e da moeda na prática. A gente pode tentar de novo nessa aula ver outras questões também. Tá.
Mas aí, como a gente viu também na última aula, a gente viu a DP do troco, por exemplo, que é dado conjunto de moedas. A gente quer saber, tipo, se existe um subconjunto com moedas repetidas, possivelmente, que tenha uma soma exatamente X, ou então com a quantidade mínima de moedas para isso. Então a gente viu na última aula, realmente, com um pouco mais de detalhes isso aqui. Então a gente viu, tipo, cada caso, por que o caso base é assim, a transição e os estados. Então, por enquanto, tipo, vamos só para relembrar mesmo. Tipo, a gente tem um estado que é o troco que a gente precisa, né? O nosso caso base é quando o nosso troco é zero, entre aspas. O zoom tá bem ruimzinho aqui, né? Aqui. E a gente tem uma transição, que é para cada moeda a gente tenta usar essa moeda. Aí a gente meio que gasta essa moeda. Então, tipo, dependendo do troco seria isso aqui, ó. Aí, tipo, além disso, a gente viu o problema da mochila, né? Então, eu já expliquei o problema da mochila. Tipo, você tem vários itens, você quer escolher tipo, o maior valor possível entre os itens, né? Tipo, de itens. Então, tipo, você quer maximizar seu valor, só que cada item tem um peso e tem um valor associado. E sua mochila tem um limite máximo. Então, você não pode pegar todos os itens e pegar de forma gulosa sempre os itens mais valiosos também não funciona. Então, você meio que acaba no problema da mochila desse jeito, ok? Então, é isso. Aí, depois, aqui é a solução do problema da mochila. A gente define o item que a gente está e a capacidade da nossa mochila atualmente. Então, a nossa transição é tentar pegar um item ou não pegar o item. Tipo, se a gente puder pegar o item, ou seja, se a capacidade da nossa mochila for maior do que o peso do item, a gente tenta pegar o item e soma na nossa resposta o valor do item, né? E tira da capacidade o peso. E, a, e já aqui na outro caso, né? Que a gente tentar a gente não pegar o item e só ir pro próximo item e olhar ele pro próximo item, né? O nosso caso base é quando a gente já olhou todos os itens. Então esse é o caso base. Então, isso aqui a gente consegue fazer também, a complexidade fica em ao quadrado, ou seja, quantidade de itens vezes capacidade da mochila, vezes 2, mas ok. E agora, tipo, realmente, isso aqui foi o que a gente viu na última aula. Então, por enquanto, realmente só coisa que a gente já viu. Então, até o momento, tipo, com relação aos conceitos, tranquilo? Ah, pronto. Hum, como é que a gente define esse FDP, o BFS? Eu acho que, às vezes, usar BFS... Hum, tipo, eu acho que, às vezes, não, tipo, não dá pra você usar BFS mesmo. Por exemplo, problema da mochila. Você quer maximizar... Não, você quer maximizar, né? Já tipo, o problema do troco. É meio que, tipo... Você tem uma BFS, mas eu acho que a BFS meio que saiu um pouco do controle. Acho que a BFS é um pouco mais, talvez, instável, entre aspas. Não sei. Eu acho que um pouco mais difícil de você prever um pouco ela. A DP eu acho que é um pouco mais tipo, pé no chão. Você tem uma certeza maior que ela funciona. Então, realmente, você pode até pensar que a DP que a gente faz aqui, recursiva, né? Ela é como se fosse uma DFS. Então, desculpa. Essa nossa DP recursiva é uma DFS, basicamente, né? E a gente vai salvando os estados que a gente já passou. Como se fosse uns estados, né? Uma rede de visitados. Então, tipo, em teoria, uma BFS funciona, só que tipo, pronto, é porque às vezes você tem mais de um objetivo. Tipo, por exemplo, a DP da mochila. Você tem mais de um possível objetivo. Então, tipo, você quer chegar no N igual a zero, né? Mas pode ser que a capacidade da mochila seja, tipo, grande ou pequena, então você tem vários objetivos diferentes. Você não sabe exatamente em qual deles você quer chegar. Então a BFS, nesse caso, seria meio não tão útil. Sim, tem questões que dá pra usar ambas. Por exemplo, eu acho que dependendo dos valores, talvez esse problema do troco, e dependendo da quantidade de casos também em teste, né? E acho que talvez a DP do troco, por exemplo, desse pra usar com BFS. Eu acho. Mas, por exemplo, a DP da mochila já seria bem chatinho se lidar com em algo como se fosse uma BFS, por exemplo. Então, realmente, assim, se você acha que a BFS funciona, tipo, tranquilo, você pode fazer BFS. Se você acha que a DP funciona, tranquilo, você pode fazer a DP. É realmente assim.
você tem que pensar em algo que resolve o problema e que seja simples para você fazer, para você codar, para você entender. Então, assim, a melhor escolha é sempre que você entende melhor, entende mais, ok? Então, se tu realmente tiver um domínio maior na questão com a ideia de BFS, o código estiver mais claro na tua mente, a ideia estiver mais clara e fizer mais sentido, faz com BFS, tipo, realmente tranquilo. Mas se, tipo, realmente com BFS não tá rolando, tipo, não faz muito sentido, ou então tu acha que a ideia do DP é mais fácil, mais segura, realmente vai na DP. Realmente essa ideia de BFS, sinceramente, você não usa tanto, assim. Não que, tipo, pelo menos eu nunca percebi usar muito essa ideia de BFS. Talvez uma ideia com Dijkstra meio misturado com DP. Eu acho que a galera chama isso de Dijkstra conversas auxiliares. Que eu acho que funciona mais ou menos essa ideia, tipo, mas de qualquer forma. Tá. Então, tipo, tranquilo com relação aos assuntos que a gente viu. Realmente foi só mais para revisar isso aqui. Beleza. Ahn, então agora realmente vendo os problemas clássicos que também são interessantes. Que seria essa questão do LCS, que é um problema bem famoso, de DP em grafos, que existem alguns problemas bem legais disso. E também a gente pode observar umas coisas mais legaisinhas também. E é só isso, na verdade, que ficou pra ver hoje. E depois a gente realmente vai pra uma parte um pouco mais prática mesmo, assim, realmente ver algumas questões e tudo mais. Então, inclusive tem aqui a listazinha do Hotcoder de DP. Tem várias questões de DP, assim, tipo, tem tanto umas mais fáceis, mais de boas, tipo Frog, como também tem também as questões, tipo, bem mais difíceis. Ahn, eu não lembro nenhum que seja difícil aqui. Que eu lembre, né? Mas, tipo, se essa permutation talvez seja difícil, tipo, é só porque eu realmente não lembro das questões. Só lembro que Frog é fácil e as outras eu não lembro das questões mesmo. Mas tem algumas questões mais fáceis e outras mais difíceis. Inclusive, ó, LCS tem a questão aqui no Hotcoder também, que é o que a gente vai ver agora. Então, tipo, tem uma série de problemas clássicos aqui, de problemas tranquilos e mais difíceis. Então, é um bom lugar também para treinar. Inclusive, no VSPF, acho que pronto, esse é outro problema que a gente vai ver também. Na verdade, tem. Sim, é isso também. Deixa eu ver uma coisa. Ah tá, não, isso aqui é um pouco mais complicado. Mas essas duas questões aqui, se eu não me engano. Sim, sim, isso daqui é outro também. Então a gente vai ver esses dois problemas, tipo, tanto o long SPF em uma DAG, como do LTS. Hum, travando. O pior que talvez seja a minha internet. Eu não duvido. Ela não tá tão legal esses dias. Mas se estiver travando muito, pode pedir pra eu repetir que eu falo de boa, sem problema. Beleza, então voltando, DP em gráfico. Não, longest common subsequence. Então essa questão, esse problema aqui também é um bem clássico. E que também com ele a gente consegue derivar um pouco até outros problemas, tipo menor distância, é, é, distance, menor distância de adição. Então, tipo, a gente consegue derivar até os problemas com isso aqui. E é uma ideia interessante. Então, o LCS basicamente, tipo, a gente tem dois arrays, um A e um B, e a gente quer saber qual a maior subsequência de A que também pode ser encontrada em B. Então é tipo, a gente tem. Será que coloquei um exemplo aqui? Não coloquei exemplo. Ah, coloquei sim. Por exemplo, a gente tem esses dois arrays, né? Tipo, esse GX, TX, AYB. Essas duas strings, no caso. A gente tem esse A, G, G, T, A, B. Qual é a maior subsequência comum deles? Eu acho que seria GTAB. GTAB. A gente consegue. Tem GTAB aqui e tem GTAB nesse aqui também. Então é uma subsequência comum aos dois.
e eu acho que essa subsequência é a máxima. É um fato. Então a gente tem essa ideia de encontrar a maior subsequência crescente, a maior subsequência comum de um array. De dois arrays, no caso, né? Dois arrays ou de dos strings. Mas o fim string é um array, então basicamente essa é a ideia. Então, basicamente, lembrando, subsequência, ela é a que, tipo, ela é a que não é contígua, né? Então, tipo, um subarray é contíguo, subsequência não. Ele pode ter um espaço. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho GTAB. Então, tipo, eu tenho um espaço entre eles, né? Então, subsequência não precisa ser contíguo. Mas agora voltando. Então, a gente tem dois arrays, né? Que acontece mais subsequência. Alguém gostaria de tipo, realmente tentar chutar alguma coisa, tipo, de ideia? Para como é que seria o estado desse problema, por exemplo? Como é que seria o estado, como é que seria o caso base e a transição? Eu acho que dá pra pegar uma ideia um pouco parecida do problema da mochila, por exemplo, em relação aos estados. O que é que vocês acham? Vocês têm algum chute? Alguma ideia? Oh, beleza. Tá, então, por exemplo, vamos pensar se não fosse com DP, né? Como é que poderia fazer isso? Uma ideia, digamos, uma coisa bem interessante. Por exemplo, vamos, sei lá, testar uma ideia com two pointers, por exemplo. Vamos ter um ponteiro em cada string, né? Vamos ter um ponteiro apontando para o caractere de cada string. E tipo, a gente vai tentando ver se. Vai tentando dar match nela, vai tentando ver se elas são iguais ou não. Se não forem iguais, tipo, você pode testar andar com um, testar andar com outro. Tipo, a gente poderia ter uma ideia parecida assim com essa ideia de two pointers, né? Aí, tipo, o two pointers em si teria alguns probleminhas, tipo, daria bem trabalho para fazer o two pointers literalmente. Então lá, vamos pensar numa ideia recursiva. Então, tipo, que informação a gente precisa para definir o estado que a gente está, né? Então, nesse caso, o nosso estado poderia ser só os índices. Então, a gente poderia pensar no estado para definir nosso problema, tipo, em que subproblema dessa nossa subsequência comum a gente está tratando. Qual é o subproblema? Então, uma forma de definir isso, eu acho que de uma maneira bem legal, é realmente saber os índices. Então, tipo, em que ponto eu estou em A e em qual ponto eu estou em B. Ok? Então, tipo, a gente poderia fazer isso aqui. Ah, Agora, tipo, em que caso eu já sei a resposta? Tipo, eu tô com alguns índices de A e de B. Tipo, eu vou andando com eles, tentando encontrar uma subsequência. Mas, tipo, em que caso eu tenho certeza que eu já sei a resposta? Tipo, acabou o meu problema e eu não preciso mais fazer nada. Qual seria esse caso? Qual seria esse subproblema que eu já sei a resposta? Eita, F. Tá, deixa eu repetir. Basicamente, tipo, a gente já tem uma ideia de como é que a gente quer andar pelo estado, né? Tipo, a gente sabe que um estado a gente consegue definir como se fossem two pointers, né? Com o índice que eu estou analisando da string A e com o índice que eu estou analisando da string B. Então, tipo, eu consigo ter essa ideia realmente de como se fossem two pointers. Mas em que ponto, entre esses estados, entre esses índices, em que tipo, eu vou chegar num ponto que eu já sei a resposta? Então, tipo, a partir daqui eu não preciso calcular mais nada, eu já tenho a resposta do problema, desse subproblema, no caso. Que ponto é esse? Sim, chegando no final de algum array, tipo, acabou, né? Tipo, acabaram os caracteres, por exemplo, da string, ou acabaram os números do array, e eu não tenho mais o que olhar. Então, tipo, se eu não tenho mais coisas para olhar, não tem, tipo, já tem a resposta, sério, acabou. Então, essa é a ideia que a gente pode ter do caso base.
Então a gente vai andando até que um dos strings tenha acabado. Um dos arrays tenha acabado. Beleza. E aí, por último, como é que a gente anda entre os estados? Então, tipo, a gente tem um estado, né, que a gente está no índice i da string A e no índice j da string B. Como é que a gente anda para o próximo estado? Quais são as transições que a gente poderia fazer? Poderia pensar em fazer, né? O que vocês fariam para mim se fossem two pointers? Ou então, sei lá, o que vocês pensam nesse caso dessa nossa DP? Tipo, realmente a gente pode falar, a gente está nesse estado e a gente quer testar todas as possibilidades possíveis. Quais são essas possibilidades? Hum, pronto. Seria uma ideia, por exemplo. Tipo, a gente vai passando por uma, né? Aí se for igual, a gente anda com os dois. Beleza, é uma ideia. Mas tipo, se, sei lá, a gente tá andando com a string A, né? Aí tipo, a gente foi andando só com a string A, e a gente passou por todo mundo, e tipo, a B ficou travada, por exemplo. Por exemplo, será que tipo, essa é uma ideia legal. Mas sei lá, será que a gente andar só com a string A pode ser tipo, realmente interessante? Será que a gente poderia andar com outra string? Tipo assim, a gente tá, tipo, vai passando pelos elementos da string até chegar a um elemento igual e avançando as duas, né? Então, tipo, vamos dizer que a gente tá andando pela string A, lá no índice J, no índice I, e tá procurando uma string, uma letra igual, né? Na string B no índice J. Então, tipo, tu vai andando pela A, né? Só que, tipo, vamos dizer que se tu tivesse andado com a B pra frente, por exemplo, ia ser igual já. Tu não ia precisar mais procurar. Tipo isso. Então, tipo, realmente a ideia é essa. A gente vai avançando pelos elementos da string, mas... E avançando as duas quando for igual. Só que assim, como a gente não sabe qual delas é melhor para andar, a gente anda com as duas. Então, tipo assim, a gente não sabe se é melhor andar com o índice do A ou o índice do B. Então a gente anda com dois índices, um de cada vez. Então, tipo, a gente pode tentar aumentar o índice do A. Vamos ver se aumentar o A sozinho. Será que fica bom? Se não, e se eu tentar aumentar o índice do B? Será que se eu tentar aumentar o índice do B, essa dá uma resposta legal? Aí se eu tentar aumentar o índice do B. Ahn, e tipo, assim por diante. Aí, tipo, se os caras forem iguais, como tu falou, a gente aumenta os dois. Se forem iguais, a gente sabe que a gente encontrou mais uma posição em comum. A gente vai somar um na resposta, né? E aí a gente anda com os dois ponteiros, com os dois índices, para ir procurar o próximo caractere. Então, tipo, no final a gente tem basicamente essa DP aqui. Que a gente tem o seguinte, como a gente viu, nossos estados, que definem o nosso problema, o nosso subproblema. Nesse caso, são os índices de A e de B. Tem o índice de A, que é o I, e tem o índice de B, que é o J. Que a gente tem esses índices. O nosso caso base é quando a gente termina de olhar algumas strings, alguns dos arrays. Então, tipo, se a nossa string A ou se a nossa string B for vazia, ou seja, a gente vai olhar todos os caracteres dela, então, tipo, não tem mais o que fazer. A gente não precisa, não, tipo, não, não precisa mais fazer nada, né? Acabou. E por último, a transição, que é tipo, se eu estou olhando a string da posição IJ, quais são as posições que eu tenho que testar depois, né? Quais posições eu quero testar depois? Então, tipo, minha melhor resposta pode ser que esteja, tipo, aumentando só o A. Aí eu ando só com A. Ou então pode ser que esteja aumentando só o B. Então eu tento aumentar só o B. Ou então, se as duas forem iguais, eu encontrei uma posição válida. Então se A for igual a B, essa posição, essas duas posições, né? Eu encontrei uma posição válida, então, tipo, achei mais uma posição igual. Aí, tipo, eu ando com os dois. Então, esses são os três casos da minha transição. Então, estado, caso base, transição, a gente definiu. E a gente pode vir agora realmente pro código. E o código fica isso aqui, ó. Então, tipo, a gente tem nosso estado aqui, ó, na função. Nosso estado é o quê? O índice do I, o índice do A e o índice do B, que é o I e o J.
certo? Nesse caso eu tô chamando de S de T, mas tanto faz. Então a gente tem esses nossos estados. Aí qual é o nosso caso base? Se I for igual a S.size, né? Ou seja, se a gente chegou no final da string S, ou então se J for igual a T.size, ou seja, a gente chegou no final da string T. Se a gente terminou de dar uma string completa, qualquer uma das duas, a gente retorna zero, porque a gente já sabe que tipo, acabou o problema ali, né? A gente tá aqui lembrando só da DP, se a gente já tiver calculado o estado a gente retorna. E agora sim, a transição fica isso aqui, ó. A gente, se SI for igual a TJ, ou seja, se a nossa string A for igual a string B nessa posição, nessas duas posições deles dois, né? Aí o que a gente faz? A gente vai para o estado I mais 1, J mais 1, ou seja, a gente anda com nossos ponteiros nas duas strings e depois soma 1. Ok? Então, tipo, a gente anda com os dois e soma 1 na resposta. E a gente salva isso e retorna. Aí, já, tipo, nesse caso, a gente pode só fazer isso direto se eles forem iguais, porque não tem sentido a gente andar só com um ou com outro nesse caso, né? Mas, de qualquer forma, se não forem iguais, a gente realmente tenta de tudo, né? A gente tenta pegar andando I mais 1, a gente anda só com o A e fica parado no B, ou então a gente tenta ficar parado no A e andar só com o B. Então a gente pega o máximo entre as duas respostas, entre andar só com A ou andar só com B. Aí no final a gente retorna isso aqui e salva o nosso DP, ok? Então basicamente a gente tem aqui de novo estados aqui em cima, nos parâmetros da função. A gente tem o nosso caso base aqui, que é esse nosso if que retorna quando a gente já salva a resposta, esse zero. A gente tem a transição, que é se forem iguais, retorna 1 mais andando com os dois ponteiros. E quando forem diferentes, retorna o máximo, entre andar com o primeiro ou andar com o segundo. Ok? E aí aqui a gente sempre só salva a resposta sempre na DP. Então a gente sempre salva aqui. E além de sempre salvar aqui, a gente sempre retorna quando já tiver calculado. Ou seja, lembrando, a gente coloca por padrão tudo com menos 1. Se a gente já tiver calculado, a gente salva a resposta por cima, ou seja, vai ter diferente menos 1 e retorna aquela resposta. Então, basicamente, fica isso a questão. Então, tipo, aqui tem uns exemplozinhos, como é que ficaria o gráfico a matriz da DP. Mas eu acho que isso aqui é um pouco mais... Também é legal se vocês realmente forem pegar isso aqui para olhar com detalhes. Dá para pegar umas coisas interessantes. Mas, no geral, não é tão... Tipo, acho que olhar do começo não é tão legal assim. Pode assustar um pouco, né? Mas... Sim, a gente pode desenhar. Ok, inclusive, então vamos pegar essa... Até esse... Será que eu pego isso aqui? Eu não vou pegar isso aqui não. Acho que isso aqui confunde mais do que ajuda. Tá, mas vamos dar uma olhada nesse aqui então. A gente tem esse código. E a gente vai vir aqui. Tá. Então vamos ver o seguinte. A gente quer encontrar a maior subsequência comum entre duas strings, por exemplo. Então vamos colocar uns strings aqui. Vamos pegar tipo um S, Y, S, A, X, T, U, A. Deixa eu botar... Então deixa eu menor. A gente tem outro string A, B, S, A, F, O, G. Ok. Vamos ver que ele tem essas duas strings, por exemplo. Então a gente tem essa string verde e esse string azul. E agora a gente quer tentar fazer uma programação dinâmica para encontrar uma subsequência comum das duas, né? Tipo aqui, a gente consegue ver fácil que uma subsequência comum seria essa aqui, S, G, R. Tá, esse exemplo não ficou legal, na verdade. Acho que... Deixa eu pensar em outro exemplo. Deixa eu pegar esse exemplo daqui, então. Então a gente tem A, D. A gente tem A, G, GT, AB.
e gx dx dx ay b. Eita. Então a gente tem essas duas strings aqui. E eu vou pintar essa outra de azul para poder ficar diferente. Tá. Então a gente tem essa string vermelha, essa string verde. E a gente tem que encontrar uma sequência comum delas. Então, olhando aqui, tipo, a gente já consegue ver fácil, mais ou menos. Que é uma sequência comum, por exemplo, é esse aqui, ó. É G, T, A, B. Nesse de baixo seria G, T, A, B. Então, tipo, são duas subsequências que a gente tem em comum e tipo, é a mais subsequência possível, né? Então, como é que a gente agora faz para encontrar isso aqui, né? Então, a gente pode dar nossa DP e a gente faz o seguinte. Tem quantos luzinhos isso aqui? É 0, 1, 2, 3, 4, 5. E esse aqui vem até o 6. Certo? Então, a ideia do nosso DP é a gente conseguir, tipo, meio que trabalhar como se fossem dois ponteiros em cima disso aqui. Então, tipo, a gente começa, né, colocando, tipo, um ponteiro aqui no 0 e aqui no 0. Ok? E aí, em cada passo do nosso DP, a gente vai analisar o seguinte. Cadê o código? Em cada passo do nosso DP, a gente vai testar se os dois caras são iguais. Se for, a gente anda com os dois. E vai testar se, tipo, se forem diferentes, a gente testa andar com um ou andar com o outro. Então, por exemplo, a gente começa aqui no caso que é 0, 0. Então a gente tá nesse caso, né? Esse estado. Então, tipo, a gente testa aqui, eles são iguais, né? Não são. Então, eles não são iguais. O que a gente faz? A gente testa andar com algum deles, né? Vamos testar andar com A, por exemplo. Então, isso seria equivalente a gente pegar esse ponteiro e andar com ele pra cá. Ok? Então, a gente vem pra posição 1. Então, a gente viria para o estado A1. 1, 0. A gente andou aqui no A, ficou parado no B. Aí, agora, por exemplo, ó, eles são iguais, né? Nesse estado aqui, eles são iguais. Então, a gente viria aqui para o estado. Tipo, a gente vai. Eles vão combinar, né? Vão dar certo, são iguais. Então a gente entra nesse caso aqui, ó. Se eles são iguais, a gente soma uma resposta e vai para o estado I mais 1, J mais 1. Então aqui, eu vou até pintar de verde, então. Ele veio para esse estado aqui. E aqui ele somou. Ele veio para esse estado aqui. 2, 1. Ou seja, ele está testando aqui, né? E aí ele vai testar para o próximo. Então agora ele vem, anda para cá e anda com esse para cá. Ele está no 2 e no 1. Mas vamos voltar um pouquinho também, porque a gente ficou com outras opções aqui atrás, né? Então, por exemplo, aqui do 0, 0, a gente poderia também ter testado outra ideia. Que, tipo, em vez de ter andado com A, a gente podia ter andado com B. A gente podia ter escolhido ficar parado no A e ter andado só com B. Esse seria o caso, por exemplo, da gente... falei isso aqui, ó. A gente vem aqui para o caso 0, ou seja, ficamos parados no A. E pro 1, ou seja, a gente andou com B. Aí, por exemplo, nesse caso, a gente tá vendo que tipo, isso não compensa, eles são diferentes ainda. Então o que a gente pode fazer? A gente pode escolher agora andar com A ou andar com B de novo. Então, por exemplo, a gente pode escolher andar com A e ir para o caso 1, por exemplo. Então a gente tem que ir para o caso 1, 1. Seria o equivalente a gente estar aqui ó, nesse estado. A gente anda com esse ponteiro aqui do A. A gente vem para esse estado. A gente está testando agora G e X, são diferentes. Então a gente pode testar andar de novo. Então a gente testa agora para andar nesse caso aqui, ó. Tipo, como a gente tá vendo aqui, isso aqui não vai ser muito legal pra gente. Então, tipo, realmente só pra a gente pode ignorar, mas a gente pode saber que por aqui ele vai estar fazendo isso. Então ele vai ficar testando pra cá também, né? Que é uma possível resposta.
Mas só pra gente não, tipo, perder muito tempo. Como a gente já sabe que isso aqui não vai dar uma resposta legal. Não tão legal quanto a outra. A gente pode voltar pra cá. E aí a gente volta pra esse caso aqui, ó. A gente tava aqui no 2, 1, né? A gente tava olhando a posição 2 desse aqui e a posição 1 desse aqui. Então, eles são iguais? Não são, né? Então, tipo, a gente pode escolher andar com um ou com outro. Então, por exemplo, a gente pode escolher andar com esse de cima. Com A, ou vermelho. Então, a gente escolhe andar com o de cima. E a gente viria pro caso 3, 1. Ou a gente pode escolher andar com o de baixo e vir para um caso 2, 2. Nesses dois casos, agora deixa eu transformar bem aqui e... Calma aí, só para ficar mais espaçoso aqui um pouco. Então agora a gente está nesse caso aqui, né? Nesses dois casos. E aí, tipo, desses dois casos a gente pode avançar. Tanto para o caso 4, 1, andando de novo aqui, como para o caso, por exemplo, 3, 2. E agora, uma coisa interessante que é agora que a gente vê como a ADP vai funcionar. Nesse caso aqui, a gente está no 2, 2, a gente pode escolher andar com esse cara aqui e para o estado também 3, 2. É o mesmo estado. Então, tipo, esses dois caras, eles dependem desse mesmo estado aqui, ó. Então, tipo, é por isso que a ADP é importante, porque tipo, a gente vai olhar o mesmo estado várias vezes. Então, só aqui a gente tem dois caminhos para chegar já nesse estado. Pelo 3.1 e pelo 2.2. A gente chega aqui. Mas, voltando. Nesse 2.2, a gente pode vir também aqui para o 2.3. Então, esses são vários estados que a gente pode andar, né? Aí vamos ver. Esse 2.2, eles tipo, são diferentes, então a gente anda com eles. Esse 3.1 também eles são diferentes, 3 e 1. Então a gente vai também andar com eles. Aí vamos dizer que a gente foi pro 4, que é esse aqui. 4, 1. Está testando T e X. Então não vai dar uma resposta legal. Ele vai tentar ramificar aqui de novo. Mas vamos ignorar isso por enquanto, porque isso aqui não... Tipo, a gente já sabe que não vai dar resposta legal, né? Então só para não crescer muito o desenho. Então a gente sabe que isso aqui vai andar ainda. Então vou colocar um setinho e 3 pontinhos. Agora, para esse caso 3, 2, ele está aqui no 0, 1, 2, 3. Esse cara aqui. E no 2, que é T. Então T e T, os dois são iguais, né? Então, como os dois são iguais, ele achou uma resposta legal. Então ele vai vir aqui pro caso, agora 4, 3. Tipo, ele achou uma resposta legal, agora ele anda, né? Com os dois. Então ele estava aqui e aqui. E agora ele anda com os dois. Então ele vem pra cá. E é aqui pra cá. Agora ele está em AX, por exemplo. E aí o que ele pode fazer de novo? Ele pode escolher vir pro lado de cá e ficar com 5, 5, 3, 5, 3. Ou então ele pode escolher vir para cá e ficar com 4, 4. Aí, tipo, meio que ele vai andando aqui até chegar no final. Quando chegar aqui ou aqui. E aí ele vai acabar, né? E vai retornar a resposta. Então, por exemplo, nesse caso, por exemplo, o que que acontecer? A gente encontrar o caso legal por algum lugar aqui no 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Aqui no 4, 4 ele achar uma resposta legal já. Tipo, ele ia continuar descendo até encontrar mais respostas legais, né? Tipo, ele ia encontrar outra resposta legal por aqui no próximo passo, né? Aí, tipo, ele ia encontrar umas respostas legais por aqui. Então, tipo, deixar alguma coisa por aqui. E aí começar a retornar a resposta. Retornar pra cá, retornar pra cá. É tipo, 1 mais isso aqui, 1 mais o melhor disso aqui, 1 mais o melhor disso aqui. Aí 1 mais isso aqui. Aí 0 mais isso aqui, 0 mais isso aqui, 1 mais isso aqui, 0 mais isso aqui. Aí chega no caso base, e a gente vai ter a soma da maior subsequência corrente. Ele vai pegando, tipo, esse caso aqui, ó, ele vai pegar o máximo, a resposta máxima, vindo para esse caso e para esse caso.
Então, o que tiver a melhor resposta é o que ele vai escolher, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele poderia ter escolhido vir para esse caso que era ruim, ou para esse caso que é bom. Então, ele vai testar os dois. Nesse teste, tipo, vamos ver que ele retorna 0, né? Esse aqui retorna 2. Então, ele vai escolher retornar aqui para cima o que retorna mais, o maior valor, ok? Fez sentido essa parte mais visual? Sim, sim. Na verdade, tipo, pelo menos no começo pra mim, eu baseava muito no problema de programação dinâmica da mochila. Vendo hoje, tipo, acho que não é uma coisa muito legal se fazer, tipo, tentar basear programação dinâmica na mochila, mas eu acho que às vezes é uma forma de usar com muitas DPs, você consegue visualizar elas como uma forma de programação da mochila, né? Um DP da mochila. Tipo, você vai tentando usar os casos, né? Vários casos, e nisso você vai tentando pegar o melhor resultado. Então você pode pensar em alguma coisa assim, mas também, tipo, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, ok? Ahn, então, realmente é uma forma de se pensar sobre programação dinâmica. Esse LCS, por exemplo, isso aqui você pode imaginar de forma parecida. Mas beleza. Então, tipo, basicamente a gente tem esse códigozinho, a gente pode fazer ele na prática daqui a pouco. Tem uma questão aqui. Só que essa questão, eu acho que tem um problema. Acho que tem um problema. Ela tem um problema. Mas a gente pode comentar sobre isso também. Eu acho que é tranquilo até. Tá, mas vamos lá. Tá. Agora, finalmente, vamos ver agora a questão de DP em grafos. Então, tipo, o que foi que a gente viu sobre DP? Que a gente consegue usar DP quando tipo, a gente tem um problema e consegue reduzir esse problema em subproblemas. Então, tipo, quando a gente tem um problema grande, consegue dividir em probleminhas menores que são mais fáceis de resolver e que, de alguma forma, caminham até em direção ao caso base, geralmente a gente consegue fazer isso bem de boa, resolver isso com DP. Então, tipo, como a gente viu lá no começo, quando a gente estava falando sobre transição, uma DP, ela sempre vai formar uma DAG. Tipo, eu apaguei aqui, mas por exemplo, isso aqui a gente tem um grafo direcionado. Por exemplo, a gente tipo, tá nesse estado, vai para esse estado. Tipo, a gente tem, se a gente pensar como um vértice, esse cara aqui é o vértice do grafo e isso aqui é a aresta. Isso aqui são as arestas. Então, cada estado é um vértice e cada transição é uma aresta. Ok? Então, a gente pode pensar no DP também como esse grafo que a gente vai ter ele implícito de alguma forma, implícito no nosso problema. E aí, tipo, qual é a grande questão aqui? Qual é a grande. ahn, tipo, se a gente sabe que esse grafo, para ele ser um ADP, ele sempre precisa ser uma DAG. E o que é uma DAG? Então, o problema de DAG é, tipo, basicamente é um grafo direcionado que não tem ciclos. Então, por que a gente precisa que a nossa DP seja uma DAG? Que o grafo que ela forma seja uma DAG? Porque, como a gente viu, um estado não pode depender do outro, por exemplo. Na verdade, primeiramente, tipo, a gente está no estado, a gente vai para outro estado. Então a gente tem uma aresta. Só que, se a gente for para esse estado que a gente foi, não pode voltar para o estado anterior. Porque forma um ciclo, né? Então, primeiro tem que ser um gráfico direcionado. E o segundo, não pode ter ciclos, porque a gente não pode deixar que um vértice dependa dele mesmo, né? Então, tipo, a gente não pode, sei lá, entrar em um loop infinito, tipo, qual é a resposta por 2, 1? É a resposta para 1. Qual é a resposta por 1? Depende da resposta do 1, 0. Qual é a resposta do 1, 0? Depende da resposta do 2, 1. É tipo, isso aqui entra no loop infinito. Se a gente fizesse uma coisa assim. Então, tipo, a gente não pode entrar em loop infinito. Por isso que a gente tem que ter sempre essa ideia de um DAG, de um gráfico direcionado sem ciclos, que a gente consegue trabalhar dessa forma, né? Então não tem perigo da loop infinito. E se der loop infinito, geralmente você não consegue resolver o problema. Então, se der loop infinito, não é DP. Então a gente tem essa ideia do DAG. Então, tipo, a gente realmente consegue pensar na DP como se fosse esse gráfico direcionado sem ciclos. Então, é muito natural a gente também pensar que se tem um problema de grafo, que tem, por exemplo, uma DAG, por exemplo, a gente consegue
usar DP nele. Então esse é o exemplo, né? Tipo, se a DP é um DAG pode ser um DP, e geralmente, muitas questões, na verdade, pode. Então, a gente vai ver um problema bem clássico de DAG aqui, por exemplo, que a gente usa DP para resolver, que na verdade é bem parecido, por exemplo, com o problema, se for parar pra pensar, com o problema ali do LCS, por exemplo. Mas, beleza. O que então, tipo, mas além de DAG, que outros gráficos a gente consegue utilizar isso? Então, os requisitos para nossa DP continuam os mesmos, dependendo de ser um grafo ou não. Mas um grafo que geralmente a gente consegue usar DP muito mais facilmente são árvores. Porque uma árvore, apesar de ela não ser necessariamente um grafo direcionado, é muito fácil a gente fazer ela ser um grafo direcionado. Então, se a gente tiver uma árvore enraizada, como a gente viu, a gente tem noção de hierarquia. A gente tem noção de descendentes e de antecedentes. Então, tipo, antepassados, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma árvore enraizada no 5, a gente sabe que, tipo, os filhos do 5, os descendentes do 5, as sub-árvores dos filhos do 5, né? São aqui o 2 e 6. Então, tipo, a gente consegue ter essa noção em uma árvore de um DP também muito mais facilmente, porque a gente consegue pensar em enraizar essa árvore. E a partir dessa árvore enraizada, a gente consegue meio que pensar nela como um DAG, como um grafo direcionado. Então a gente pode trabalhar assim, basicamente. Beleza. Então, tipo, uma árvore é um exemplo de DAG. Quer ver, não é um exemplo de DAG, né? Uma árvore a gente pode considerar como um DAG, pode transformar ela em um DAG para problemas de DP. Basta que, tipo, as arestas sejam sempre direcionadas em direção aos fios. E nunca existe uma aresta voltando para um antepassado ou para um pai. Então, beleza. No geral, essa ideia de DP com grafos. E mais além disso, tipo, você pode usar um grafo normal também. Desde que exista aquele requisito, né? Dos estados formarem um DAG. Então, por exemplo, tem um problema de DP em grafo bem legal, que eu vou passar para vocês, quando tiver um tempinho de fazer a lista. Que você realmente tem um grafo normal, só que ele funciona bem parecido com o problema da mochila. Só que como se for, tipo, você tem uma capacidade, digamos assim. Então, tipo, é quase um problema da mochila, só que você anda por um grafo nele. Então, tipo, o peso, em vez de ser o peso de um item, é o peso de uma aresta. Tipo, é realmente nessa ideia, tipo, você vai andando pelo grafo, tipo, se você passa por uma aresta, você perde uma capacidade, por exemplo, e você ganha um valor. Aí você quer maximizar esse valor diminuindo essa perda. Maximizar esse valor sem estourar a capacidade da mochila, entre aspas. Então, tipo, é um problema legal, que a gente realmente vê que dá pra usar a DP em problema também, tipo, que no DAG. No final a gente pode pensar que forma um DAG, mas não é um DAG no grafo original. Mas, ok, isso não é o caso. De qualquer forma, um problema bem clássico, por exemplo, de DP com árvore. Tipo, a gente não pensaria em DP nesse caso, mas é um problema legal de a gente talvez introduzir. Que dá pra pensar em outras coisas com a nossa sub-árvore. É que, tipo, a gente consegue pensar em problemas de DP em árvore realmente pensando em, tipo, resolver. Por exemplo, qual é a resposta do 5? A gente resolve de alguma forma esse subproblema para sub-árvore do 2 e para sub-árvore do 6. A gente junta a resposta dessas sub-árvores quando a gente for voltar para o 5. Para formar a resposta do 5. Então a gente pode pensar dessa forma mais ou menos. Embora que realmente, a gente pensa nessa ideia de sub-árvore, então realmente dos filhos. Então a resposta do 5 depende da resposta dos filhos dele diretamente. Filhos diretos, ok? A gente consegue ter essa ideia de dividir a DP dessa forma. Então, tipo, a gente tem um problema para cá, a gente quebra esse problema pro lado de cá e pro lado de cá. Aí o problema do lado de cá, a gente quebra para cá e para cá. A gente quebra esse problema para cá e para cá. Aí, tipo, aqui, da mesma forma, a gente vai quebrando os problemas para os filhos. Quando chegar na folha, nossa folha geralmente é o nosso caso base. Chegamos na folha, a gente tipo, resolve o caso base aqui e sai retornando. Então, geralmente, uma DP em árvore, a gente consegue fazer assim. Mas beleza. Então, tipo,
Um estado é bem tranquilo de definir também. Como é que define a posição atual em uma subárvore, né? Em uma árvore? A gente só pega o ID do verso. Então, tipo, nosso DP está estado aqui, só saber quem está no nó 6 já é suficiente. Quanto a caso base, tipo, como a gente falou ali, o caso base para gente é uma folha. Que da folha a gente consegue ir para mais ninguém. Como a gente não pode ir para mais ninguém, a gente tem uma folha. Na verdade, esse também é a definição do caso base na DP normal, né? No momento que você não consegue ir para mais ninguém, ou então você já sabe a resposta, você tem um caso base. Então, esse é o nosso caso base. Então, as folhas da árvore. E por último, a transição, que é tipo, dado que a gente está num estado U, por exemplo, para calcular o tamanho dessa subárvore, né? Tipo, a gente pega o tamanho da subárvore, todos os filhos do nó U, soma eles e soma mais um, que é o próprio U. Então, essa é a ideia da gente calcular essa subárvore. E se a gente quiser calcular outra coisa, sei lá, eu quero calcular quantos nós especiais eu tenho. Então eu posso, por exemplo, salvar, sei lá, quando eu passar por um nó especial, eu somo mais uma resposta e eu pego a soma dos nós especiais de todos os filhos. Que todos os filhos têm as subárvores deles, por exemplo. Essa é uma ideia. Então, tipo, o código é bem tranquilo, é um DFS. Aí, por exemplo, a forma de a gente fazer a transição mais fácil é para cada nó, a gente mandar também o que é o pai dele, né? Só que essa informação do pai, ela não é necessária para a gente montar a nossa DP. Tipo, o pai do nó é fixo. Então, não é uma informação que muda. Então, não é uma informação do qual o nosso problema depende. A gente pode fazer isso só para facilitar, para poder, quando a gente vier aqui, ó, nunca voltar para o pai. Então, tipo, a gente só visita um nó V, só vai ter FS para V, quando o V for diferente do pai. Ok? Então, tipo, isso aqui geralmente a gente faz para poder facilitar um pouco a implementação. Mas, de resto, é isso. Tipo, a gente, transição no caso do tamanho da subárvore, seria somar a subárvore de todos os filhos, mais um, e aí retorna. Acabou. Tranquilo aqui o tamanho da subárvore? Sim. Na verdade, tipo, a gente vai ver que tem questões do OBI bem precisas com isso. Inclusive, a próxima questão é literalmente uma questão do OBI, literalmente, que é isso. Que é a Dona Formiga. Acho que é Dona Formiga. Beleza. Então, tranquilo. Sim, sim. Tem um slide. Eu acho que eu mandei lá no grupo, mas a coisa, tipo, eu posso mandar de novo. Mas é bem tranquilo o código. Mas então, se tudo tranquilo, acho que a depilação de árvore é relativamente boa. A gente pode então ir para a questão da maior profundidade agora. Essa aqui é realmente uma questão da OBI. Então, tipo, existe uma questão da OBI que é literalmente isso aqui. Então a gente tem um grafo direcionado em ciclos e a gente quer saber qual é o maior caminho que a gente pode percorrer nesse grafo. Então, qual é a maior profundidade? Então, inclusive lá no Hotcoder, né, o nome do problema realmente tá maior caminho, é longSPF. Mas, sei lá, às vezes eu chamo de maior profundidade também, então não sei exatamente o nome certo. Mas, então a gente tem a questão do maior caminho e um grafo direcionado sem ciclos. E por que é importante sim um grafo direcionado sem ciclos? Porque, por exemplo, se a gente tivesse um ciclo, o maior caminho, por exemplo, seria infinito. Que a gente poderia ser, tá aqui um nó, vem pra cá, aí volta pra cá e volta pra cá. Tipo, a gente poderia fazer esse círculo eternamente. Então, tipo, não existe um maior caminho. Só existe um maior caminho quanto o grafo é direcionado. Ok? Ou então, quando você está em uma árvore. Uma árvore, por exemplo, a gente poderia pensar, subir a árvore mais profunda, por exemplo, seria o maior caminho. Então, tipo, você está no 5, você tem que descer, a maior profundidade, por exemplo, é o 9 aqui. É descer essas 3 vezes. Então, vocês podem ter essa mesma ideia aqui também. Então, essa maior profundidade tem um problema bem legal, que tem um questão que é literalmente isso. Mas ela é basicamente o quê? Cada gente quer subir a maior profundidade, o maior caminho em um gráfico, né? Mas, voltando. Basicamente ela é o quê? Tipo, a gente tem um estado que a gente pode de novo definir como ID do vértice. Porque se a gente está em um vértice, a resposta para ele, a maior profundidade dele é fixa, né? Qual é a maior profundidade do nó 3?
independente do momento que eu pergunte, é sempre igual, não muda. Então é uma resposta estática, só a gente saber o nó, o ID do nó já é suficiente. O caso base é quando a gente está em um nó que não tem saída. Então eu escrevi errado, não tem vértices de saída. Quando a gente está em um nó que não tem vértices de saída, a gente já sabe que tipo, o maior caminho dele é 1, que é só ele mesmo. Tipo, ele não consegue ir para ninguém, para mais lugar nenhum, então o maior caminho é 1. É só a ponto que ele está atualmente. E por último, a transição também é bem de boa, que é só a gente vai para cada vizinho dele. Então, tipo, para cada vizinho a gente vai tentando ir para esse vizinho e soma mais um, né? Que é tipo o verso atual. Então é o caminho do maior vizinho que eu tenho mais um. Então é também bem tranquilo. E o código fica isso aqui. Também bem de boa. Então tem tipo esse int máximo aqui igual a 0. Aí tipo, o máximo é igual ao máximo entre cada um dos vizinhos. Então tipo, é máximo entre máximo e a defs de v, que é um vizinho dele. E no final a gente retorna máximo mais um, ou seja, o máximo mais ele próprio. Porque por caso base nesse caso, já meio que vem por padrão, porque tipo, se o cara não tiver nenhum verso de saída, ele não vai entrar aqui, então o máximo vai ser 0, ele vai somar máximo mais 1 e retornar 1 aqui. Então já vem o caso básico por padrão também. Então tipo, também é um código bem tranquilo, que a gente poderia pensar para até outras coisas, modificar um pouco ele, pensar em problemas um pouquinho diferentes, mas a gente realmente tem essa ideia de dependade que é bem tranquilo, tipo, é quase que botar diretamente a ideia de DP. Então a gente tem um estado aqui, aí tem as transições e o caso base é quando não consegue ir para lugar nenhum. E nesse caso, como é que é o máximo, a gente pega o máximo de todo mundo. Ok? Então, tipo, é isso que tinha sobre o básico do DP, né? DP é um assunto muito grande, tipo, realmente é um assunto muito grande mesmo. Então, tipo, eu não domino até hoje muito assunto DP. Então, sei lá, tem DP com Bitmask, que é um assunto que eu até queria tratar aqui, falar sobre, mas eu acho que não vai dar muito tempo. É um pouco mais avançado. Aí tem algumas técnicas de DP, tipo, mais avançadas, tipo DP. Eu esqueci o nome da técnica, mas tipo, você faz um DP para somatório de subset sum, eu acho que é isso. Subset sum? Eu acho que é subset sum. Tipo, tem várias. Tem várias DPs que são muito avançadas, inclusive. Tem outras DPs que são mais avançadas que essas um pouco, são mais medianas. O DP é um assunto que varia muito. Então a gente faz, tipo, desde um DP mais básicazinha, por exemplo, aqui no começo, tipo, um programa do troco. Então, tipo, a gente tem desde um programa do troco aqui, que é mais tranquilinho, até algumas DPs bem sinistras, digamos assim. Então, realmente é um assunto que varia muito. Mas, tipo, no básico, tipo, você pode sempre saber que uma DP ela vai sempre se basear nesses três princípios. Então, a programação dinâmica tem sempre caso base, estado e transição. Tipo, se você consegue definir os três, você consegue definir uma DP. Seja ela fácil ou difícil. Realmente as DPs difíceis são mais difíceis de definir isso aqui, ó. Geralmente, DP difícil é bem difícil de definir transição, por exemplo. Eu acho. Ou então realmente você enxergar com a DP. Mas, no geral, tipo, o básico do DP é isso. Então, se você entendeu isso aqui, você conseguiu entender, assim, o mais importante sobre uma DP. O cerne do que é uma DP. Tipo, o conceito base é isso aqui, ó. Eu tava colocando. Tem uma lista de questões que eu geralmente tô colocando tanto no Bcrowd como outra no VJudge. Só que DP ainda não tem essas questões, porque eu realmente acabei não tendo muito tempo essa semana. Teve umas provas aqui na universidade, uns trabalhos, e tava meio tenso. Aí não deu tempo de fazer nada. Mas tá tendo tanto no Bcrowd como no VJudge. Eu não sei se tu viu, acho que tu entrou no grupo agora, né? Aí tipo, lá na descrição do grupo tem o link dos dois. Qualquer coisa você me fala, aí eu te passo lá. Tá, mas. Pronto, aí tipo, duas coisas que seriam interessantes, agora que vocês realmente conseguiram entender esse assunto e tal, vocês, por exemplo, viram aqui agora resolveram algumas questões, e, tipo, estão conseguindo realmente fazer um pouquinho mais na prática. Duas coisas que é interessante vocês aprenderem. É, duas coisas que vocês aprenderem depois, tipo, próximos objetivos. DP iterativa. Então, por exemplo, aqui a gente está fazendo percussão, né?
tem como a gente fazer sem recursão. A gente faria iterativa DP. A DP iterativa, por exemplo, ela tem várias vantagens, como por exemplo ela é mais rápida. Então, tipo, eu acho que na realidade essa é a maior vantagem. A DP iterativa é mais rápida, muito mais rápida. Então, por exemplo, a gente pode pensar nessa questão de DP iterativa. E é uma coisa bem interessante pra gente ver. E além disso, é o que cai menos. Tipo, lá na UBI mesmo, eu acho que eu nunca vi cair nada disso. Mas que é um assunto importante também. Que é de recuperar a resposta. Então, tipo, por exemplo, se a gente perguntasse, igual nessa questão aqui, LCS, se a gente perguntasse, por exemplo, não só qual é a maior subsequência comum, mas perguntasse também qual é essa subsequência. Então, tipo, eita, eu caí? Vou soltar a boca aqui, eu responder. Alô, alô? Tá tranquilo aí? Voltou. Beleza. Por exemplo, aqui nesse exemplo, aqui, nessa questão, ele pede tipo, a maior subsequência comum. Só que essa subsequência, ela pode ser, não ser contígua. Desculpa, foi mal. Ele pede o LCS, só que você além de, tipo, não quer dar o tamanho, você quer realmente dar a sequência. Então, tipo, qual é a mais subsequência comum desses caras aqui, ó? É AXB. E desses? É A e A. E desses, A e Z? É zero, tipo, não tem. E desses aqui? É A, D, A, R, A. Então, tipo, você tem vários... Você tem essa forma também de recuperar a resposta no DP. Que é bem tranquilo. Tipo, talvez a gente possa até dar uma olhada. Quais você inventou. Pronto, deixa eu... eu posso falar, eu acho que é rápido isso aqui. Então, a ideia de a gente recuperar a resposta no DP, inclusive eu acho que talvez dê até pra ver o código. Tipo assim, a gente calcula o DP normal. Depois que a gente calcula o DP, a gente meio que sabe a resposta pra todo mundo, né? E o que a gente faz? A gente... Por exemplo, vamos dizer que a gente já calculou isso aqui. Aí, tipo, a gente sabe a resposta de cada cara. Então, a única resposta desse cara aqui é 5. Aí esse aqui é 4. Não, esse aqui é 5 também. Esse aqui é 2. Aí esse aqui é... A resposta desse aqui é 1. Esse aqui é 4. Esse aqui é 2. Esse aqui é 2. Não, pera, esse aqui tem que ser 4 pelo menos. Esse aqui é 3. Por diante. Tipo, a gente tem vários casos, várias respostas. Mas o que acontece? Se a gente já calculou todo mundo, a gente já sabe a resposta de todo mundo, a gente consegue navegar nos nossos estados sabendo tipo, só as respostas. Então, por exemplo, a gente tá aqui, por exemplo, nesse estado inicial, que é o 00, a gente, tipo, foi pra que lado, por exemplo? A gente veio pra cá ou veio pra cá? Tipo, aqui a gente consegue saber, por exemplo, a resposta é 5. Ela veio de um 2 ou de um 5? Tipo, obviamente veio do 5, né? Então, tipo, a gente vem pro 5. Então a gente achou essa resposta aqui. A gente, tipo, estamos aqui no 5, beleza. Agora do 5. Minha melhor resposta é vir pra cá ou vir pra cá? E assim por diante. Tipo, nesse caso, por 5, a gente consegue ver. Ele tem uma setinha verde aqui, né? Então, tipo, ele pegou um. Então, como ele pegou uma resposta mais zero do que a anterior, a gente sabe que ele via de um estado que a resposta era 4. A gente conta esse estado que a resposta é 4 e vem pra ele. Aí, tipo, como a gente pegou esse caractere, a gente adiciona ele na resposta. Vendo que ele pegou A. Colocamos na resposta, na tradução. Aí esse 4 veio de um 4 ou de um 3. O 4, né? Então, tipo, a gente não pegou esse caractere. Mas agora esse 4, ele veio de um 3. Então agora a gente, tipo, como a gente pegou aqui um caractere, a gente adiciona aqui, que seria o... não, esse aqui seria o G, esse seria o A. Aí T, o B, assim por diante. Tipo, meio que a gente consegue, depois que calculou a resposta para todo mundo, e meio que voltando, tipo, olhando de novo e pegando os caras no meio. Aí a gente vai realmente salvando isso no vetor. Por exemplo, uma submissão que... Aqui. LCS... Aqui. Por exemplo, aqui ó, a gente tem a mesma DP que a gente viu na estante. Tipo, se duvidar é o mesmo código. É o mesmo código.
Se tudo é o mesmo código. Ah, não. Acho que, acho que é o mesmo código, na verdade, só tá comentado. Ah, não é o mesmo código, não. Mas, tipo, é quase o mesmo código, a mesma coisa. Então, tipo, a gente calcula a DP normal aqui, calculamos a DP. Tipo, a gente tem a resposta no final, que ele solve, né? A gente sabe quanto pegou. Só que aí, tipo, a gente pode ainda recuperar nossa resposta. Recuperar a resposta é tipo assim, ó. A gente poderia, por exemplo, declarar aqui um void, botar um string global, tanto faz. Mas basicamente é o seguinte, é a mesma ideia do DP normal, só que a gente vai só pro caso que deu certo. Então, tipo, caso base tá aqui, igual. Quando é o caso base? Quando o I e o J acabou, a gente retorna um string vazia. Quando os caras são iguais, a gente retorna o caractere atual mais o próximo estado. Mais a string vai formar no próximo estado, que é o I mais um, J mais um. Se forem diferentes, a gente retorna ou a string, tipo, se a nossa memória veio da posição I mais um, ou seja, se a nossa resposta veio dessa posição I mais um, a gente retorna a opção de recuperar para o I mais um, ok? Então, tipo, se for igual, a gente retorna para o I mais um. Já se for diferente, quer dizer que ele é igual ao J mais um. Então a gente retorna a resposta para o J mais um. Tipo, a mesma ideia, só que tipo, a gente olha só para o caso que deu certo. Pro caso que é o da minha resposta. Então, minha resposta é esse mesmo J. Minha resposta veio daqui ou ela veio daqui? Tipo, do lado que eu vim eu retorno. Só isso. Aí isso aqui fica basicamente, a complexidade fica o tamanho da tradução. Faz sentido isso? A gente pode ver como implementa. Com calma. Tá. Vocês querem tipo, que a gente implemente agora, tipo, LCS? Por exemplo, tem outras questões também, tipo Frog 1. Frog é legalzinho pra gente realmente pegar uma ideia de DP também. Tem o LCS, aí tem também o LongSPF, que é exatamente a questão que a gente viu ali no maior caminho DAG. Tipo, é literalmente só copiar e colar aquele código que funciona. Caramba! Tranquilo. Caraca. Ah, sim, sim, tá gravando, tá gravando. Caramba, tipo, toma cuidado por aí, cara. Ah, mas beleza. Tipo, beleza, beleza. Tá. Tá, tá, tá. Ah, caramba. Ô, caramba mesmo. É, mas, de qualquer forma, uma coisa, sei lá. Não sei muito bem o que falar, mas de qualquer forma, então acho que. Então vocês querem, tipo, realmente que a gente tente fazer agora esse CSS e ver a questão do recuperar a resposta, LongFPF no DAG ou, tipo, uma questão mais de boinha, tipo esse frog? Beleza, beleza. De boa. Qualquer coisa, tipo, precisar de alguma coisa aí, avisa. É, vocês têm alguma preferência das questões? LCS? Beleza. A gente pode já dar uma olhada. Tipo, a gente já vê tanto como calcula LCS, né? Como a forma que a gente pode fazer para recuperar a resposta. Então vamos criar aqui um LCS e vamos tentar resolver a questão, né? Então tá, a gente tem basicamente só dois strings, uma string S e uma string T. Então, string ST. Aí a gente lê essas duas strings da entrada e é isso. Tipo, o input é só isso. Aí a gente pode criar aqui um ADP. Qual é o tamanho das strings, por exemplo? É só 3000. Então, tipo, a gente pode criar aqui um maxn. Eita, tem muita coisa um pouquinho desnecessária. A gente pode criar aqui também um maxn, né? For 3001.
A gente tem um int memória, um int dp, tanto faz. Tamanho maxn por maxn, que é basicamente pro int i e pro int j, né? Para definir nosso estado. Então a gente cria aqui tipo um int melhor igual a solve 00. Tá, agora vamos realmente ver como é que funcionaria o solve, que é realmente a dp. Então a gente tem nossa. Vamos começar a nossa dp aqui. Nossa dp a gente tem que definir primeiro o estado, né? Como a gente já viu, nosso estado no LCS são os índices i e o índice j, nossos strings, né? Então a gente tem que saber em qual posição a gente vai estar atualmente, qual posição a gente começa. E aí, vamos lá. Esse é o nosso estados. Aí depois a gente define também o caso base. Qual é o caso base? Como a gente viu, o caso base é quando a string acabou. Então, se i for igual a s.size, né? Ou seja, se a gente chegou no final do s, ou então se j for igual a t.size, aí no caso o i seria a string, o ponteiro, né? O índice do s, e o j seria o índice, o ponteiro do t. Aí se a gente chegou no final em um dos dois, a gente tipo, não tem mais resposta para calcular, retorna 0. Aí beleza. Se não, a gente realmente vai calcular a dp aqui agora. Aí quais são tipo, os dois casos? A gente tem um caso que S da posição I é igual a T da posição J. Ou seja, os dois caracteres são iguais. A gente faz isso aqui, ó. SI foi igual a SJ, a TJ. Os caracteres são iguais. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode retornar já direto 1 mais a resposta, a melhor resposta indo para o próximo estado. E mais 1 já está mais 1. Nesse caso do LCS, tipo, não importa, sei lá, é sempre ótimo a gente fazer isso. Mas se a gente quisesse, por exemplo, sei lá, fazer um pouco diferente, a gente podia testar outra forma ainda, né? Mas, isso aqui é um caso, é uma forma válida. Então, tipo, a gente realmente testa, se forem iguais, a gente só retorna direto. Um mais um indo pro próximo. Se forem diferentes, a gente quer pegar o máximo, né? Então, tipo, a gente retorna o máximo entre ir para o estado do solve mais 1 e continua no J, tipo, ou seja, só anda na string A, na string S. Ou então a gente vai para o solve i j mais 1. Se a gente anda só com a string t, só com a segunda aqui. Então a gente retorna o máximo entre os dois. Ok? Então, tipo, isso aqui é DP, acabou. A gente resolve já tipo, qual é o maior. Deixa eu colocar isso aqui a tradução. Aí o que é que falta agora? Realmente colocar uma memória aqui. Então, tipo, a gente pode colocar por padrão nossa memória, nossa DP ali. Setar como -1. Então a gente usa esse comandozinho do main7, né? main7 dp -1 size of dp. A gente já dá um main7 em tudo, então ele já vai meio que apagar, deixar tudo com -1 aqui. A gente só retorna, então tipo, se a gente já calculou a resposta, então se dp na posição ij for diferente de -1, a gente retorna. Escrevi em português não. A gente retorna dp de j. Tá. E aí, tipo, agora a gente retorna quando calculou, e a gente só precisa salvar agora quando tiver calculado, né? Então, tipo, a gente pode já colocar aqui direto também. Então, dp de j é igual a esse aqui. A gente já coloca igual a resposta, certo? Aí, tipo, se era -1, ele vai subscrever com uma resposta diferente -1. E quando chegar aqui no 1, ele retorna isso. E aqui também a gente pode colocar dp de j igual a isso aqui, que é a resposta, né? E aí ele vai testar isso aqui. Pronto. Então a gente já tem pronto, a dp é isso. A gente já tem estado, caso base, transição. E a gente já salva a resposta e retorna quando já calculou. Então a dp basicamente é isso. Agora, só tem um probleminha aqui nessa questão, ele pede pra gente retornar realmente a sequência. Então, para retornar a sequência, ok? Para retornar a sequência, então agora a gente vai precisar realmente recuperar a resposta. Então vamos, por exemplo, criar aqui uma string resposta. A gente começa com uma string vazia. A gente quer encontrar essa string, que é a nossa resposta. Então o que a gente pode fazer? Como a gente já calculou a DP, a gente meio que já sabe, para cada estado,
qual é a resposta dos vizinhos dele. Então a gente pode meio que agora andar pelo nosso grafo, tipo, sabendo qual caminho a gente pegou. Tipo, realmente se a gente tem um grafo, por exemplo, imagina que a gente tem um grafo. A gente saiu andando por esse grafo. E tipo, a gente foi encontrando o melhor caminho possível, né? Foi salvando isso na memória. A gente foi salvando na memória esse melhor caminho. Quando a gente foi salvando na memória esse melhor caminho, a gente consegue de novo, tipo, voltando pro caso 00. Agora a gente consegue, tipo, desses meus caminhos aqui, pra qual deles eu andei? Aí, tipo, eu andei pra essa aresta, digamos assim, né? Aí, tipo, você anda pra essa aresta e vai andando por esse grafo, vai tipo, percorrendo e entendendo, tipo, por onde você passou e realmente recuperando a resposta. Então, essa é a nossa ideia de recuperar a resposta. Então, tipo, a gente pode chamar aqui recuperar, por exemplo. E, tipo, ela vai basicamente ter a mesma ideia da nossa DP aqui, ó. Praticamente os mesmos estados. Literalmente, na verdade, a gente vai ter os mesmos estados. Então, a gente tem, tipo, um void aqui recuperar. A gente tem, tipo, um int i e um int j, que são nossos estados. Eita. Aí, da mesma forma, a gente tem um caso base. Tipo, mesma ideia. Agora, só a transição vai ser um pouquinho diferente. A transição é o seguinte. A gente pode fazer tipo, parecido com a transição atual, só que a gente tem que ver qual foi a transição que a gente foi, né? Então, primeiro, tipo, se esse for igual a tj, a gente tem certeza, tipo, a gente tem certeza que a gente veio por esse aqui, né? Então, tipo, se esse fosse igual a tj, a gente pode garantir com certeza que esse foi o estado que a gente foi, ok? Então, se esse for o caso, a gente sabe que a gente pegou esse caractere, né? Então, se a gente pegou, a gente coloca resp mais igual ao caractere si. Então, a gente tem certeza que veio para cá. Agora a gente só faz retornar indo para o próximo estado. Então, recuperar i mais 1, j mais 1. Se não, existem duas opções, né? Se isso for diferente, a gente tem duas opções para ter sido o melhor caminho. Uma opção de melhor caminho é a gente ter ido para o i mais 1, j. E outra opção de melhor caminho é ter ido para o i, j mais 1. E aí, como a gente resolve qual deles vai pegar? Então, se a gente vê o nosso solve. Então, o solve de j, se os caras forem diferentes, né? Ele vai ser exatamente igual ao solve de i mais 1j e o solve de ij mais 1, certo? Então, tipo, ele vai ser literalmente igual a um desses dois. Não tem como ser diferente. Vamos dizer que a gente, por exemplo, somasse aqui um mais 5, por exemplo. Como na DP da mochila, sei lá, a gente soma um valor. Então a gente poderia ver se o solve do ij é igual ao solve dessa posição mais 5, por exemplo. E aí a gente já saberia que a gente veio dessa posição. No DP da mochila a gente pode fazer isso, por exemplo. A gente pode ver, o solve de eu não ter pego o item é igual ao meu solve atual. Se for, a gente sabe que a gente não pegou o item. Mas, o meu solve atual é igual ao solve de eu ter pego o item menos, mais o peso, mais o valor desse item. Se for igual, a gente sabe que a gente pegou o item. A gente pode colocar na resposta. Aí esse caso também é a mesma ideia. Então, tipo, se o nosso solve da posição ij for igual ao solve da posição i mais 1 j, por exemplo, mais 0 nesse caso, né, porque eles são mais 0, mas não precisa nesse caso, tipo, se fosse uma DP da mochila, a gente colocaria mais valor do item i, sei lá, coisa assim. Mas basicamente a gente realmente faz a transição aqui e verifica se o estado atual veio dessa transição, se ele foi para essa transição, se a melhor resposta está nesse estado aqui. Se tiver, a gente retorna para esse estado. Então a gente retorna a recuperar para esse estado i mais 1, j. A mesma ideia a gente pode fazer proposto, né? Se esse cara aqui for igual ao i, j mais 1, a gente pode fazer isso também. Recuperar vai para o i, j mais 1. Porque foi o estado de onde a gente veio. Mas, tipo, como, sei lá, se eu deixei esses dois casos agora, esses três casos, a gente podia só botar pro padrão aqui também. Esse último, que não ia ter problema, né? Só isso. Mas vou deixar aqui se for questões didáticas. E aí, tipo, realmente é bem parecido com com a nossa DP. Tipo, realmente é o ponto de ser quase realmente. Tipo, realmente a gente tá andando pela DP. Tipo, a gente montou a DP, agora a gente percorre essa DP, a gente anda por ela. Sempre olhando
qual foi o caminho que a gente escolheu, qual foi o melhor caminho que a gente usou, ok? E isso a gente olha de onde veio a nossa resposta. Se nossa resposta veio desse estado, a gente vai para esse estado. Se nossa resposta veio desse outro estado, a gente vai para esse outro estado, ok? Opa. Tranquilo? Não fez muito sentido, não? Tá. Pronto. Vamos ver aqui. Tipo, deixa eu pensar uma forma melhor de explicar. Vamos pensar primeiro só em como a gente faria para andar por LDP, escolhendo o melhor caminho, né? O caminho que a gente percorreu. Então, tipo, quando a gente faz isso aqui, né? A gente tá. Tipo, quando a gente faz ADP, a gente meio que tem esse gráfico, né? Tipo, a gente meio que forma um gráfico implícito e a gente tá escolhendo um caminho. Tipo, a minha melhor resposta foi quando eu cheguei nesse estado. Então, tipo, minha melhor resposta foi ter vindo daqui pra cá, pra cá, pra cá. Aí eu vim pra cá, vim pra cá, e daqui eu vim pra cá. Então, tipo, a minha melhor resposta foi eu ter feito esse caminho. Foi ter traçado esse caminho aqui, passando por aqui, né? Então, tipo, tu acha que tranquilo entender que realmente existe esse caminho em algum lugar? Se a gente tipo, encontrou aquela resposta, esse caminho existe. Beleza? Então agora, tipo, já que a gente sabe que esse caminho existe, o solve nesse caso é um inteiro, né? É o tamanho dessa sequência. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, a resposta aqui seria do solve seria 3. Seria essa sequência aqui, ó. Aí, no caso, sabendo que o tamanho da sequência é 3, a gente tem que encontrar a sequência em si. Ok? Sim, sim, realmente, tipo, como tu já realmente pegou uma base legal, já sabe bastante, né? Então, tipo, realmente, tipo, você realmente observa que, tipo, quando você está aprendendo, parece muito complicado, mas quando você realmente vai praticando mais, vai pegando, começa a realmente ficar mais simples. Não fica tão complexo. Então, tipo, o resultado nesse caso realmente é o inteiro, né? Que é a quantidade de caras que você conseguir pegar. Ou que é a quantidade de caras máximo que você tem na sua resposta, ok? O máximo. A resposta máxima. Então, tipo, dado isso, a gente sabe que, tipo, se tá nesse estado, a minha resposta máxima veio ou daqui ou daqui, certo? Então, tipo, você tem duas opções de estado, né? Tipo, só tem duas opções dessa resposta ter vindo. Então, tipo, o que eu posso fazer? Eu posso olhar as duas posições e ver de onde minha resposta veio. E aí, tipo, se minha resposta veio daqui, eu venho pra cá. Mas se minha resposta veio daqui, eu venho pra cá. Ok? Faz sentido? Aí como é que a gente vê isso? Como é que a gente sabe pra onde ele foi? Tipo, realmente a gente só olhar o valor da resposta. Então vamos dizer, por exemplo, vamos ver que a gente está nesse estado aqui, né? Está nesse estado, a gente pode vir para cá, digamos, somando mais um, digamos assim. Ou a gente pode vir para cá, somando mais dois. Aí é o seguinte, a gente tem essas duas opções, né? Mas a gente foi para qual? Vamos dizer que nossa resposta aqui é, digamos, 3. A resposta desse cara aqui, deixa eu botar assim. A resposta desse aqui é 3. Desse cara aqui é 2. Desse cara aqui é 2, é 0. De que lado a gente veio? Digamos que a gente estava tentando pegar o máximo, por exemplo. Faz sentido ter sido desse lado A, né? Porque, tipo, se minha resposta é 3, e, tipo, se eu vinha pra esse estado eu ganhava 2. Tipo, esse estado, a resposta dele era 2. E além da resposta dele ser 2, eu já ganhava mais 1. Tipo, 2 mais 1, eu tenho 3, né? Que é a minha resposta. Então, eu acho que eu vim nesse estado. E esse outro estado? Esse estado, a resposta dele era 0. E o que eu ganhava com ele? Mais 2. Como eu ganhava com ele mais 2, tipo, a resposta daqui seria 2, né? Então, tipo, eu não escolhi esse caminho. O caminho que eu escolhi aqui para percorrer na minha DP foi esse aqui. Então eu venho por aqui e ignoro esse.
ok? Faz um pouco mais sentido agora? Beleza. Então, tipo, realmente essa ideia, tipo, a gente tem duas opções ou mais opções, e a gente olha qual das opções a gente escolheu. E aí o que a gente vai fazer aqui no código? Então, por exemplo, se a gente está aqui no estado. Vamos só olhar esse nosso solve aqui. Aqui no nosso solve. Quando a gente chega no estado IJ, a gente tem três opções de transição. Tem a opção de quando o SI é igual a TJ. Aí nesse caso é bem tranquilo, né? Se SI for igual a TJ, a gente sabe, tem certeza, que a gente pegou esse caractere da string e foi para esse próximo estado, ok? Então, tipo, isso aqui é o mais tranquilo. Mas, se não, a gente vai ter essa outra transição, que é, ou a gente pegou esse I mais 1, ou a gente pegou o J mais 1. Então a gente escolheu um dos dois. O que acontece? Minha resposta vai ser igual ao máximo entre os dois, né? Então, tipo, o que está guardado nessa DP, esse solve aqui, é a mesma coisa que vai estar guardado nesse solve aqui, ou nesse solve aqui, um dos dois. Um dos dois guarda a resposta que eu quero, ok? E tipo, o que eu posso fazer agora? Eu posso olhar para os dois e ver qual deles tem a resposta que eu quero. Então, aqui ó, no meu recuperar a resposta, mesma ideia. Se o SI for igual ao TJ, eu sei, eu tenho certeza que eu vim desse caso, né? Que eu vim desse. Que eu escolhi esses componentes. Então, eu sei que eu peguei esse caractere SI. Então, esse caractere faz parte da minha resposta. São as funções da resposta. E além de saber que esse caractere faz parte da resposta, eu sei que o estado que eu vim foi esse mais um, j mais um. Ok? Então, já venho para ele. Ok? Mas se não, isso aqui, a gente tem duas opções. Que é, ou minha resposta veio desse estado. Aí, nesse caso, a resposta, o solve de mais um, ou seja, a resposta desse estado, é igual à resposta do outro estado, que é esse solve de mais um, né? J. Então, se for igual, eu sei que minha resposta veio daqui. Ok? Já se for diferente, eu sei que minha resposta veio dessa aqui. Então, tipo, desculpa, se for igual a esse aqui, eu sei que a resposta veio daqui, né? Já se for igual a esse aqui, eu sei que a resposta veio daqui. Então, eu realmente só tenho essas duas opções e vou para uma das duas. É tipo, isso aqui não existe. Ok? Então, eu vejo qual a resposta foi igual e aí eu vou para lá. Fez sentido? Hum, ok. Eu acho que se tu tentar realmente fazer a questão, talvez fique um pouquinho mais claro. Tipo, mas realmente, acho que a intuição que tu pode levar aqui é realmente tentar imaginar, talvez é realmente a questão desse caminho, né? Então, tipo, existe um caminho que ele seguiu. Tipo, se a gente imaginar que isso é um grafo, existe um caminho que ele seguiu. E esse caminho, ele contém, tipo, as alterações da resposta exatamente como a gente gostaria que ela tivesse sido feita. E se a gente for comparando isso, a gente consegue saber para qual resposta a gente veio, de qual resposta a gente veio. E com isso a gente consegue navegar no nosso grafo em direção à solução final, né? Em direção ao final que a gente esperava. Aí, quando a gente tá andando por esse grafo, lá, sempre que eu passo aqui, ó, passei por isso aqui, ó. Então quer dizer que eu peguei esse caractere. Aí, tipo, eu passei por aqui, isso aqui era uma operação do igual, né? E aí eu sei que eu peguei esse caractere, ó, tem um livro de resposta. E assim por diante. Então realmente, sim, sim, sim. Aham. Tá aqui, ó, no Output. Então tem essa questão e tem várias outras. Eu vou tentar organizar, tipo, realmente é porque não deu tempo ainda. Não deu tempo mesmo, mas vou tentar organizar a lista de exercícios e aí eu mando direitinho lá. Aí eu vou colocar realmente algumas mais tranquilas. Então, tipo, esse Knapsack 1 é um problema da mochila. Esse Knapsack 2, tipo, é um problema da mochila, só que é muito mais difícil. Talvez não tão mais difícil, né? Mas ele é mais difícil. E você precisa usar umas.
Um pensamentozinho um pouco invertido, talvez, um pouco diferente. É interessante. Mas é um pouco mais difícil também. Mas beleza. Então, tipo, basicamente é essa a ideia. A gente calcula a resposta aqui, no solve, e depois a gente recupera a resposta aqui no recuperar. Aí, tipo, é só fazer isso. Então, tipo, aí no final a gente sabe que nossa resposta tá aqui nessa string, né, resp, e a gente só imprime ela. Cout resp. Aí só pra mostrar, eu vou imprimir também aqui essa nossa melhor resposta, pra gente dar uma olhada. Ah tá, só mais uma coisa. Por que eu coloquei aqui o solve? Porque, primeiro, isso aqui vai ser o de 1. Então esse solve, como eu já calculei a resposta aqui, ela já está armazenada, né? Se ela já está armazenada, então, tipo, é realmente tranquilo. Ele vai só retornar direto, então é o de 1. É a mesma coisa se eu tivesse acessado essa DP. Mas, por que que eu não estou acessando desse jeito? Por que que eu não estou acessando direto a DP em vez de chamar o solve? Porque dependendo da implementação da sua DP, você pode acabar meio que não calculando todos os estados. Ou então, sei lá, o caso base aqui, por exemplo. O caso base, ele não é igual aqui, né? Então, tipo, pode acontecer de ele acabar não entrando em alguns estados. E isso meio que vai acabar dando alguns problemas. Então, por precaução, sempre colocar o solve mesmo. Porque com o solve você garante realmente que a resposta vem daquele estado, independente do caso base, independente se você já tenha calculado aquele estado ou não. Então, realmente é bem mais tranquilo. Beleza? Então é isso. Vamos dar uma olhada aqui no código, vai rodando, e vamos enviar ele, né, pra ver se realmente funciona. Então, cadê o LCS? Deixa a gente vir pra cá e coloca aqui. Então tá aqui, ó, a YB. Tá, inclusive ele fala aqui, ó, nesse caso, se tiver mais de uma resposta válida, a gente pode imprimir qualquer uma. Então nesse caso, por exemplo, a YB é uma resposta válida, a YB. Tipo, a XB é uma resposta válida e a YB também. Tipo, talvez se eu mudasse, por exemplo, isso aqui só aqui, talvez mude, por exemplo, e já. Mas realmente, como pode ser qualquer resposta, não importa. Ó, agora mudou. Agora foi a XB. Mas, como ele fala, pode ser qualquer uma, tanto faz. Nesse caso aqui, a resposta é a A. Então, tamanho 2, ó, AA. Então, esse aqui é o tamanho 3, né? Aí aqui é a nossa string. O tamanho 2 é a nossa string. Isso aqui é para ser 0 e string é para estar vazia. Então, 0 e não tem string aqui, tá vazio. E por último esse. Então, tamanho 7 e AAADARA. Certinho? Então, o código funciona. A gente pode só mandar aqui. Pronto, na verdade, questão de string é sempre vamos colocar um iOS, 5 if stdio, false, if in.type no. Tá. Questão de string é sempre legal colocar isso, porque evita TLE de graça. Porque, como a gente já viu, né, isso aqui é para otimizar input e output, entrada e saída. E questão de string geralmente consome muito tempo de entrada e saída. Então, isso aqui já ajuda bastante. Sim, sim. Hum, tá. Pronto, ele é um a menos, só se o cara for igual, né? Então, aqui ó, vamos ver o nosso solve. Então, tipo, se o SI for igual ao TJ, é um mais o solve. Se não, ele é realmente só o máximo entre o da esquerda e o da direita, digamos assim. Então, tipo, ele é o máximo dos dois. Então, ele é igual a um dos dois. Ok?
Tipo, realmente isso depende da implementação da sua DP, né? Aí, tipo, sei lá, no DP da mochila, realmente isso aqui vai ser bem diferente. Se recuperar a resposta vai ser bem diferente. Mas ele é realmente para refletir o que você está fazendo aqui no solve. Então, tipo, recuperar é basicamente só um solve que você, em vez de ir para todo mundo, você olha de onde você veio. Beleza. Tá, deixa eu ver se passou. Aqui a C, LCS, certinho. Então era isso. Tipo, tranquilo. A questão, tipo, realmente esse recuperar a resposta talvez seja a parte mais difícil. Mas o ADPzinha é tranquilo, né? Tá, então é isso. Será que a gente tem tempo pra mais a longa spec? Acho que eu vou deixar o Frog pra vocês, ou então pra quando a gente for resolver as questões de exercícios. Então essa questão é tranquilinha, tipo, é bem de boa, tipo, geralmente a gente realmente vê quando tá vendo introdução ADP. É legalzinha essa questão. Então vou deixar pra vocês. E só pra gente ver aqui agora o longa SPF, que é aquela questão lá da DAG, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então vou chamar de DAG mesmo, código. Tipo, basicamente, vamos rever a questão. Aqui tem um gráfico até da quinta versus. A gente quer saber um gráfico direcionado sem ciclos. Ou seja, a gente não tem nenhum ciclo no gráfico, não tem loop infinito. A gente quer saber o tamanho do caminho mais profundo, né? O caminho mais longo. Esse gráfico, a gente sai de um verso qualquer e vai para outro verso. Então o que a gente pode fazer? Inclusive esse aqui é legal, que a gente pode ver uma coisa diferente, entendeu? Então, tipo, a gente tem no começo um int nm, que é quantidade de vértices e quantidade de arestas. Então vamos ler nm, né? Vamos também ter aqui o nosso grafo, um vector de int grafo. Esse nosso maxn aqui, deixa eu remover isso aqui. Então esse nosso maxn aqui é 10 elevado a 5, certo? Certo? 10 elevado a 5. A gente tem esse nosso vector int grafo. Agora vamos montar nosso grafo, né? Então, tipo, ele dá um nm e depois as arestas. Então, a gente tem um for int i, sério, enquanto isso menor do que m e mais. A gente tem um int u e um int v. São nossos vértices, né? A gente dá um c em uv. E aí, como é um grafo direcionado, desculpa, como é um grafo direcionado, a gente tem que grafo de u.postbackv. Ou seja, só o u vai para v. Então, o v não consegue voltar para u. O u consegue ir para o v, mas o v não consegue voltar para u. Então, é importante só colocar aqui, porque realmente é um gráfico direcionado sem ciclos. A gente só faz isso para garantir que, tipo, para não ter ciclo infinito, né? Então não colocar a aresta de volta. Então, beleza, montamos o gráfico. Aí o que acontece? A gente já sabe como é que monta o TP, né? Mas, por exemplo, tem um grafo aqui, que é um gráfico qualquer, né? De qual vértice a gente começa, né? Tipo, nesse caso a gente pode começar do 1, do 2, do 4. De qual deles a gente começa? O que vocês acham? Tipo aqui, ó. A gente tem N vértices, né? A gente olha a resposta de qual? Por exemplo, agora aqui na questão do LCS, né, a gente começa do 0, 0. E aí, tipo, 0, 0, calculou tudo, acabou. Mas, por exemplo, aqui, sei lá, se a gente chamar só do 2, né? O 2 não é a resposta. Tipo, só tem o tamanho 2. Já isso aqui, a gente chamar do 4, a gente tem uma resposta de tamanho 3. Que é mais legal. O que é que vocês acham? Que a gente começa adiante. Esse, ah, hum. Mas para você calcular a quantidade de filhos, você, por exemplo, teria que fazer o CDP. Então, mas tipo, ainda. Só que na verdade dá pra fazer mais fácil.
Por exemplo, nesse caso, sei lá. Se for filhos diretos, por exemplo, o 2 e o 4 tem a mesma quantidade de filhos diretos. Então, nesse caso aqui, é até difícil saber que tem mais filhos. Então, tá, vamos ver o seguinte. Lembra que a gente olhou a questão do recuperar a resposta no SFS, né? Que eu falei que a gente podia chamar o solve tranquilo. Que tipo, se ele já tinha calculado e retornar em ordem 1, né? Então, tipo, ele não ia calcular de novo, já tá salvo. Nesse caso, o que a gente realmente pode fazer é chamar o solve pra todo mundo. Pra todos os vértices. Aí, tipo, se a gente já visitou aquele vértice, a gente retorna a resposta dele na hora, acabou. Se nunca tiver visitado ele, calcula. E, tipo, a gente só vai calcular no máximo uma vez pra cada vértice. Então a complexidade fica tranquila, realmente fica o de N normal. E não tem muita dificuldade. Então o que a gente pode fazer? A gente tem um int resposta, começa com 0, né? Aí para cada vértice for int i igual a 1, enquanto colocar int v igual a 1, enquanto v for menor ou igual que n, v mais mais. Para cada vértice a gente coloca que a resposta é igual ao máximo entre o valor que já está salvo na resposta e o solve para aquele vértice. A gente pode chamar inclusive dfs para v. Tipo, é o máximo entre os dois. E no final a gente só imprime a resposta aqui. Nesse caso vai ser a resposta menos 1. Mas, ok. Na verdade, vou ficar só a resposta. Porque nesse caso ele está contando aqui só as arestas, ele não conta os vértices em si. Mas em um caminho tem. Se tem n vértices, tem n menos 1 arestas. Eu vou colocar então n menos 1. Então o máximo entre a resposta e dfs de v. E agora vamos só calcular que hora é a nossa dp. Então primeiro a gente tem. Acho que vou chamar solve, só vai ficar padrão assim. Então solve de v. A gente tem o nosso solve, que os parâmetros dele é. A gente precisa saber o verso, né? Então nosso parâmetro é o int u, que é o verso atual. Aí quando o nosso caso base é se u é uma folha, entre aspas, né? Se u for uma folha, não entre aspas, porque não é exatamente folha, mas se u não tiver verso de saída, ele não pode ir para lugar nenhum, então a gente pode retornar 0 ou 1, tanto faz. Aí, tipo, só pra, sei lá, return, tipo, a gente pode fazer o seguinte, tem um int resposta. Como a gente viu, tipo, o caso base a gente pode deixar já meio que, tipo, por padrão, sei lá. Aí a gente retorna a resposta. Aí qual é a resposta? Nossa transição aqui é olhar para cada vizinho dele, então for alto v do grafo de u. Qual é o que tem a maior resposta, né? Então resp é igual ao máximo entre resp e o solve de u, ou de v, quer dizer, e o solve de v, mais um, que é a gente ir pro v pegando mais essa aresta. Então a gente vai contar aqui quantas arestas a gente pegou no caminho. Aí no caso eu posso ter esse menos 1 então. Aí no final, tipo, se não tiver nenhuma aresta, né? Se não tiver nenhuma aresta de saída, ele retorna 0 já pro padrão, que seria o caso base. Então nesse caso a gente tem que precisaria se preocupar com o caso base. Ok? Até porque tá dando errado. Ah tá, forado V no grafo de U. E acabou, só isso. Ah tá, na verdade não só isso, porque a gente precisa agora salvar na DP. Então a gente precisa do DP. Então, int DP. Qual o tamanho dela? É a mesma quantidade de nós. Maxn. Então agora a gente seta tudo a DP como menos 1. Então int set DP menos 1 size of DP. E aí a gente só salva aqui, ó. DP de U é igual a resp. Então essa resp já vai ser a melhor resposta que a gente vai ter, né? E a gente só verifica aqui se dp de u for diferente de menos 1, a gente retorna dp de u. Tipo, é um dp bem simplesinho. E, tipo, é só isso. A gente pega o melhor entre todos os versos e imprime. Inclusive, se a gente prestar atenção, é engraçado. Porque isso aqui parece até a... Tipo,
É quase basicamente nosso DP. Aqui, ó. Mesma ideia. É como se tivesse um verso imaginário aqui que vai pra todo mundo. Então a gente pode testar isso aqui. G++ lag. A gente simplesmente copia aqui. Então 3 certinho. Aqui é para ser 2. Ok. E aqui é para ser 3. Certinho. E é isso. CDP fez sentido? Sim, sim, a gente pega. Não. Ah tá. Não, essa é a resposta antiga. Então, tipo, realmente só isso, bem tranquilo. Não tem muito segredo. E aqui é assim. Longest path. Então, tipo, com isso realmente a gente conseguiu resolver já todas as questões aqui. Ah, tem uma. Aqui no slide já tem umas questões também, sugestões, tipo, se maior profundidade tem uma questão do Code Forces, que é bem parecida. Acho que é a mesma ideia ali também. Se copiar e falar o código deve dar no mesmo. LCS. LCS eu não tenho nenhuma sugestão, tipo, não coloquei sugestão aqui, mas a gente sabe que tem essa aqui no Atcoder. Aí das outras questões que a gente viu, o problema da mochila, tem um aqui do Atcoder também. Do troco do SESIS, tem esse problema do SESIS do troco, que a gente resolveu na última aula, né? Então, tipo, o importante realmente é vocês terem pegado essa ideia do DP, tipo, essa base aqui. Vocês pegaram essa ideia aqui principal, tipo, isso aqui tipo, é é o que vocês precisam saber, tipo, realmente se vocês tiverem que aprender alguma coisa nessa aula, é isso aqui. Vocês realmente, tipo, pegaram uma ideia disso aqui, acabou. É o que for importante. O resto é, tipo, só a gente aplicar isso aqui. Tá bem lenta a internet, na verdade. Valeu, valeu, valeu. Falou. Tipo, realmente acabou já. Já deu até o horário. Então realmente foi certinho hoje. Deu 9 horas certinho agora. Então, basicamente só isso. Aí, tipo, essa basicamente foi DP básica. Então, eu não sei se eu vou conseguir ainda abordar com vocês as questões mais avançadas de DP. Tipo, DP com bitmask, DP, tipo... O pessoal do OBI do IF, especialmente, eu queria ver com vocês, talvez. Danilo, que vai fazer o OBI. Se realmente... Acho que é interessante vocês saberem e tal. Mas realmente isso a gente vai vendo realmente que for uma necessidade e tal. Mas, então acho que por enquanto é isso. Então valeu, pessoal. Então valeu por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí. E é isso, galera. Falou. Até a próxima aula. Boa noite.